Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Ortiz e eu vim aqui ensinar vocês como fazer um CRUD de um usuário. CRUD no nosso querido back-end significa Create, Read, Update and Delete e são as 4 funções essenciais que a gente faz para qualquer estrutura de dado que a gente tenha. Estrutura de dado aqui, no nosso caso, sendo o próprio usuário, né? O usuário, ele não é apenas um usuário, ele tem coisas que definem ele por ser um usuário, que é um nome, e-mail, telefone, CPF, idade, esse tipo de coisas, que tá tudo dentro dessa categoria usuário, que é a nossa estrutura de dado principal. Enfim, vamos começar, né? Acho que o primeiro passo, muito importante, baseado nesse template aqui, que é o template que vocês vão usar para o entregável de vocês, é vir nessa parte server.ts, que já vem prontinha para vocês, tá vendo aqui que eles já estão direcionando as nossas coisas pro localhost 33333. Acho que falei mais 6 do que precisava, mas tudo bem. Mas se isso aqui tiver vermelho, a primeira coisa que vocês vão ter que rodar, provavelmente isso aqui vai estar também, é esse yarn add @types express /d, que é justamente instalar essa dependência do Express que a gente tem. Se esse Morgan, depois que você rodou esse código, continua vermelho, você faz a mesma coisa, você faz esse yarn add @types /morgan /d, que é também nossa dependência aí do nosso desenvolvimento. E basicamente devem parar esses errinhos e ter para rodar normalmente a nossa aplicação. Vamos lá. A nossa aplicação, a gente tem então o localhost 3333 e a gente vai querer encaminhar todas as nossas rotas de user para esse lugar aqui que vai ser o /user. Assim, tudo que eu tiver que usar relacionado a usuário, eu vou precisar fazer esse /user, que vai usar, por sua vez, esse users router, que a gente ainda não criou, mas assim como esse modelo de test router, é a mesma coisa. A gente vai fazer um arquivo aqui, users.router.ts de TypeScript. Users. Não é routers, é routes. Perdão, gente. Se vocês tiverem instalado a aplicação do Styled Components, eu acho, é uma de uma mãozinha. Ele vai ficar com esse login aqui. Enfim, a gente vai usar esse exemplo aqui, import router. Só que ao invés de ser testes, aqui vai ser users. E vamos começar com o nosso CRUD, né? A coisa mais importante no CRUD, primeiramente, é a gente poder criar o nosso usuário, né? Então a gente vem em users, router, ponto post, porque o create é uma rota post. A gente vai postar. Eu vou colocar só barra, não precisa colocar barra nada. E como em toda requisição do nosso back-end, a gente tem uma requisição. Request. E uma response, que é o que a gente vai devolver ali. Response. Certo. E como é que funciona a nossa sintaxe aqui, que deve ser a coisa mais desafiadora agora no entregável. Tá certo. Então, como é que a gente vai fazer essa rota create, né? Antes de fato criar a rota, como eu vou usar isso em outros lugares, é importante que eu exporte isso. Então, eu vou usar o export default users router e importar aqui para ele saber o que a gente está usando, né? Ou seja, quais vão ser essas outras rotas dentro desse user que a gente vai usar. E pronto, já importou certinho, tá para dar tudo certo. Outra coisa que eu preciso importar da minha biblioteca Express é o request e o response, que envolve ele também. Tá, vamos lá. Para criar um usuário, eu vou querer que passe um nome, um e-mail e um CPF. Essas são as necessidades que eu quero. Então, nome, e-mail, CPF. Esse vai ser o body da minha requisição.
bem autoexplicativo, né? É o que eu vou passar ali no arquivo JSON para poder criar um usuário. Se eu não passar alguma dessas coisas, eu quero que ele me retorne um erro. Name, e-mail, ou CPF. Ou seja, se ele não achar nenhum desses, ele vai retornar na minha resposta o erros 400, né? Que vai ser error, 2 pontos. Por favor, envie todas as informações. Perfeito. Caso não, a gente vai precisar introduzir algumas outras coisas que também são essenciais aqui no nosso back-end. Primeiro, a gente vai ter que criar o user models. A gente vai ter que criar um repositório, que é onde tem as funções essenciais. E o meu serviço de create. Que isso vão ser muito importantes para a gente poder interagir com o nosso array, né? E criar o nosso usuário. Então, como é que funciona? A gente vem aqui com o create user, que vai interagir com esse serviço que a gente criou. Vai ser new create user service. A gente também vai ter que importar e exportar. E ele vai interagir com nossos users repository. Vai dar tudo erro porque, primeiro, não tem nada naqueles documentos, mas principalmente porque eu não estou importando ele em nenhum momento, muito menos criando ele. Mas o que eu preciso passar para esse create user, né? Create user.execute. Perdão. Eu vou passar um ID e para isso eu vou importar o ID V4, que ele permite que a gente gere esses IDs. Nem entendi porque isso não mudou, não era pra estar assim. ID. Ah, importante, tá, gente? Pra gente poder gerar um ID precisa disso aqui. Nome, e-mail, CPF. E assim eu tenho esse meu create user. E no final eu vou querer responder com esse próprio usuário que eu criei, né? Response.json user. Se enfim, eu preciso colocar sketch aqui também, senão ele vai dar negócio. Se ele achar algum erro, eu vou colocar para ele retornar, que nem ali a gente fez, uma response com um status 400, em que a resposta seja a própria mensagem desse erro. Então, error seja justamente esse e.message. O que ele achou ali, entendeu? Muito bem. A nossa rotinha tá pronta. Mas ela vai funcionar? Não, porque eu não tenho nem esse serviço feito, nem o meu repositório, e muito menos o modelo que eu vou seguir. Então vamos começar pelo nosso modelo. A gente vai definir essa classe users. E basicamente a gente vai colocar aqui o que tem. A gente tem um ID, que vai ser uma string, que vai ser definida pelo E4 lá. A gente vai ter
A gente vai ter também o nome, que também vai ser uma string. A gente vai ter o CPF, que também é uma string. E a gente vai ter o e-mail, que também é uma string. A gente também vai ter outras duas categorias, que são o created at, que vai ser uma data, e o updated at, que também vai ser uma data. Mas, justamente isso que ele está reclamando. Não tem um constructor. Então, justamente isso que a gente vai fazer. Constructor. Vamos lá. O constructor, o que ele vai construir, né? ID, nome, string, nome, string, CPF, string. Eu vou mudar porque o CPF, o e-mail tava em CPF, vou mudar. CPF, string, e-mail, string. Perdão. Created. Page. Tá. Então vamos lá. Pra gente criar isso, this ID. Basicamente a gente está conectando essas informações com essas. Então, this.name equals name. This.email equals email. And this.cpf equals CPF. This. Não sei porque não tá dando certo. Created. Entendi. Se algumas correçõezinhas tem que ser assim. E o update tem que ser opcional. Porque não necessariamente ele vai atualizar ou não, sabe? Então, no final, basicamente isso. E eu vou exportar isso aqui. Export default users. Como eu tô fazendo essa transferência, tem que ser tudo ponto e vírgula. Então, basicamente, fica assim. Além de exportar, como eu estou definindo cada uma dessas coisas, eu preciso fazer com ponto e vírgula, que assim vai ficar perfeito nossos modules do usuário. Perfeito. Então, isso assim, eu acho que não precisa. Isso aqui não precisa. Pegou logo. Ele pega às vezes umas coisas meio aleatórias, mas não levem isso em consideração. Tá certo. Então, a nossa tabela usuário já está definida aqui. Ela tem, né, nossa estrutura de lado, ela vai ter um ID, o nome, o e-mail, o CPF, que isso daqui são todas as coisas que a gente pede da requisição. Isso aqui a gente cria bem aqui, a gente cria exatamente nesse negócio. E esse created e updated a gente também cria durante aqui. Service, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ter que importar o users
Pode não parecer que a gente vai usar agora, mas a gente vai. E a primeira coisa que a gente vai fazer é interface, criar uma interface de iRequest, que basicamente é tudo que a gente recebe na nossa requisição. Então, a gente recebe um ID, né? Tudo que a gente passa nesse textinho aqui. A gente recebe um ID, que é uma string. A gente recebe. Acho que tem que ser ponto e vírgula aqui. Recebe um name. Também uma string. Aqui vai ser tudo uma string. Um CPF, que é uma string. E um e-mail, que é uma string. Enfim. Esse é o nosso iRequest. E a sintaxe do create service é um pouquinho chata, mas eu vou mostrar para vocês. Então vamos criar nosso service. Class create user service. Basicamente, o que você vai usar? Você vai usar um users repository para chamar as funções que eu quiser usar aqui, que vai ser meu tem que importar. Aqui tem que ser private, porque eu não posso conseguir acessar o meu repositório. Não é qualquer um que pode, só eu que posso, só esse negócio que pode. Então, eu private users, né? E justamente para conseguir chamar essas funções, eu vou ter que fazer um constructor. Isso aqui. Sabendo que isso aqui é isso aqui. Vou abrir um bagulho aqui. E chamar isso this.users repository, que é o que a gente vai chamar. É igual ao users repository. Enfim. E aí a gente vai abrir uma public. E daí a gente vai criar um public execute, né? Com que data? A data do iRequest, que a gente definiu lá. E a gente vai criar o nosso serviço. Antes de tudo, eu não quero que seja possível repetir nem o CPF nem o e-mail, por exemplo. Então aqui seria onde eu colocaria uma função que identificaria se o e-mail ou o CPF já foi usado em algum lugar e meio que barraria, né, a pessoa de usar eles. E como é que eu faria isso? Eu faria const user with CPF ponto user repository não ponto find user by CPF. Se eu achar, enfim, se isso aqui já existir, throw error, vou mandar mensagem que tá certo. A mesma coisa eu vou fazer. Justo, ele não tá achando essa função porque não existe, porque a gente ainda não desenvolveu o nosso repositório ainda. Mas calma. User with e-mail. This.users repository.find user by e-mail. Se ele achar, if
Vai de novo isso aqui. Ai, gente, peraí. Não fechei. Aqui. Throw. Error. Já existe um usuário com esse e-mail. Perfeito. Inclusive, vou ter que. Será que já tem como importar? Não, porque eu não exportei, né? Esse aqui não tem nada. Então, não exportei ainda. Por fim, se tudo está ok, eu vou de fato criar. Então, eu venho aqui no meu const user e eu venho em this.users repository. Tá vendo como ele literalmente só comunica com o repositório? Tipo, ele faz umas análises, mas até para essas análises ele precisa conversar com o repositório, que é onde estão de fato as nossas funções, né? And create data. Vamos criar o nosso usuário e para retornar, ele vai retornar esse usuário criado. Então, basicamente, o serviço de create é isso. Eu faço algumas identificações antes para ver se tem erro, além da que eu já fiz aqui na rota, de que ele passou tudo. Poderia ter passado isso aqui também, se eu quisesse. Isso daqui, se eu quisesse, eu poderia ter passado aqui. Resolvi que não. Find user CPF, inclusive, a gente tem que passar aqui, né, o CPF do user. E-mail. Tem que passar o data.cpf, que é onde ele pega, né? Senão vai ser e-mail. E-mail do quê? Nossa data tá aqui. Então, enfim. User CPF, find CPF, fonte user. Até poderia fazer um por ID. Eu não vou fazer porque, tipo, eu acho que vocês pegaram a ideia. Mas enfim, daí ele cria aqui com toda a data que a gente passou e tudo mais. Enfim. Tá. Isto feito, vamos para o nosso repositório, que é muito importante. Não, antes de tudo, vamos exportar nosso querido serviço. Export default create user service. Agora eu posso vir aqui checking for conflicts e eu já consigo importar. Agora o que só vai faltar importar é esse user repository que a gente vai fazer. Ok, então vamos lá para o nosso repositório, né? O repositório é onde vai ter as funções mais importantes de tudo que eu faço. É basicamente ele que vai comunicar a gente com o nosso banco de dados. No futuro, né? Por enquanto a gente não está usando o banco de dados. Mas como justamente ele mexe com essa estrutura, é muito importante que ele tenha o users aqui, porque é isso que ele vai devolver em qualquer função que ele fizer, né? Então a gente vai importar users do model.users. E tá, vamos lá. Class users repository. A gente vai começar aqui. Então, vamos lá. Então aqui no nosso repositório a gente vai ter os nossos users. Só que os nossos users vão ser literalmente um array de usuários. Então a gente vai chamar aqui o constructor e this.users. Oxi. Não sei se vocês perceberam, mas no constructor a gente tem que especificar, né? A gente tem que usar esse this users, porque é o que a gente vai usar, né? Tipo, vocês vão ver nas funçõezinhas, a gente sempre vai pegar these users, que é um array vazio. Perfeito. Então vamos escrever as nossas funções aqui que a gente usou no create service. A gente tem essa find user by CPF, find user by email e o create. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira função. Public find by CPF. Find user by CPF. O que ele recebe? Ele recebe o CPF, que é o quê? Um string.
E vamos lá. Basicamente, ele vai retornar. Aqui eu preciso colocar o que ele vai retornar. Então, vou fazer public find. Aqui eu vou ter o CPF, que é uma string. E a resposta disso vai ser ou users, ou ele não vai retornar nada. Ou undefined. Certo? Ele vai retornar. Enfim. Ou ele vai achar users, ou ele não vai achar ninguém. Por isso que eu vou usar esse this. Tá vendo aqui? Aqui que vem o constructor, né? Esse this users, que é o nosso array. Eu quero que ele ache nesse array um usuário com o mesmo CPF. Então, como é que fica a sintaxe disso? Vai user, ponto, user, ponto, CPF, o CPF dado. Então, basicamente, ele vai percorrer todos os users nesse array. E se ele achar o CPF de um deles igual ao CPF que eu tenho, ele vai retornar esse usuário. E se ele retornar esse usuário, a gente já viu o que acontece no service, né? Ele recebe. Eu ainda não exportei, por isso não tem como importar. Tá. A mesma coisa a gente vai fazer, tipo, literalmente a mesma coisa, só que com e-mail, pro find by e-mail. Ai, ai. E-mail é uma string. Aqui, ser e-mail, ao invés de CPF. Então, vocês viram, né? Bem fácil como eu consigo achar um usuário para um dos dois, ele vai retornar, tudo mais. Agora a gente tem que fazer a nossa create, public create. E para data, como é muita coisa, a gente vai fazer um DTO, que é algo que vocês vão usar bastante também no futuro. Vamos criar primeiro essa estrutura do DTO. O DTO vai ser uma interface muito parecida com aquela nossa, que caso eu queira mudar alguma informação ou algo do tipo, só fica mais fácil, entendeu? Então eu tenho ID, que é uma string. Eu tenho um nome, que também é uma string. Gente, vocês vão ter que fazer muito isso. Acontece. Cara, eu acho que talvez seja vírgula. Interface. String. Isso é basicamente o que eu preciso pra criar. Não tá dando certo, porque eu tenho que fazer antes da classe. Ai, que anta. Enfim, aqui. Que deve rolar. Enfim, fica mais fácil, né? De poder fazer. Eu preciso tornar ele um usuário, né? Então, new user. Então, a gente fornecer essa data, que é justamente esse iCreateUserDTO. Sim, esperava 6. Como é que foi? Tá tudo aqui. A gente tá vendo que tá tendo um erro aqui, né? Muito bem. Esse erro, existem duas formas de você consertar esse erro. Ou você não usa esse iCreateUserDTO e você passa essas informações na mão. E na hora que ele pedir creation date e update date, você passa new date, new date. Dessa forma aqui, ó, vai passar ID, name, e-mail, CPF, new date.
new date. E aqui new date também. Uma forma. Eu não sei se é exatamente assim. Mas se você quiser continuar passando como. E daí você tem que mudar a sua data, né? Não dá pra usar esse HTTO. Mas se você quiser continuar usando isso, você vem aqui. Você vem em omit. Desse meu users. Duas características. Esse created at aqui, dois pontos, omit users created at. Isso tá errado, né? Não é assim. E daí, enfim, a gente faz isso. Então, gente, caso a gente queira resolver pelo iCreateUserDTO, eu tive que fazer essas alterações aqui no módulo. Desculpa, sei que não é o ideal. Mas a gente precisa desse omit aqui, dessas duas coisas, para que passe tudo bonitinho. Viu? Assim ele já consegue receber tudo mais. E a gente precisa retornar, por isso que tá dando erro. Mas é que daí essas coisas ele cria aqui diretamente, então não precisa passar. E, enfim, assim eu posso usar o DTO, mas tem aquela outra forma que eu falei pra vocês, que é passar tudo manualmente. Pro entregável é válido, mas por agilidade, vai que você quer adicionar alguma coisa aqui ou não quer. Tipo, se você quiser se manter as coisas que estavam aqui também, é tudo tranquilo. Você só teria que acrescentar isso na hora de você passar aqui no service. Além dessa do iRequest, você queria passar new date para essas datas, que é uma possibilidade também, mas eu optei por fazer dessa forma porque eu acho que fica mais clean e dá para entender tão bem quanto. Enfim, tivemos que fazer algumas mudanças no model para ter esse iCreateUserDTO, mas tá tudo tranquilo. A gente já criou esse usuário aqui no negócio, só que a gente precisa cadastrar as nossas informações. Então, para isso, a gente vai fazer um this user e a gente vai dar um push desse usuário. E a gente vai retornar o próprio usuário. E o meu create está feito. Então, as últimas coisas que faltaram agora para nossa rota foi exportar o user repository. And export default users repository. Que daí eu já vou poder importar ele aqui. Add import. E aqui, add import. Um segundo. Com esse, além de ter importado, a gente precisa export. Opa.
Só mudar o nome também, que já funciona. É basicamente isso.